um conto desse livro, O que Conta o Conto, de Jesse Bonaventure. O Filho do Caçador é um conto persa, bem interessante. Eu sou a doutora Sônia Baldini, pediatra, psicoterapeuta, contadora de histórias e escritora de livros infantis. Vamos lá. O Filho do Caçador. Há muito tempo vivia um caçador que sabia armar arapucas tão bem e conhecia tanto as manhas de pegar presas que não havia bicho no céu, na água ou na terra que pudesse lhe escapar. Apesar disso, vivia sempre na miséria e muitas vezes sua mulher, seu filho e ele mesmo não tinham nem o que comer. Um dia, quando sentiu que a morte o agarrava pelo pescoço com seus dedos glaciais e que lhe restava pouco tempo sobre a terra, entregou à mulher arapucas, redes, laços, lanças, dardos, flechas e arco, dizendo: tranque toda essa tralha maldita no barracão, lá no canto mais escuro, e esconda bem a porta do barracão com galhos para que não seja vista. Esta é minha última vontade, que meu filho nunca saiba o que o seu pai era, que seus olhos nunca caiam em qualquer vestígio que possa lhe revelar a minha profissão de caçador. Ouvi e obedeço, respondeu a mulher, e fez o que o marido lhe mandou. O infeliz, de fato, foi-se embora deste mundo pouco depois. Passados alguns anos, o filho tinha crescido e se tornado um belo adolescente, sempre perguntando para a mãe a profissão que o seu pai tinha exercido para assegurar a subsistência da família. Mas a cada pergunta, a mãe dava uma resposta que não revelasse a verdade. Um dia, quando o jovem estava consertando o telhado que estava furado, descobriu o antigo barracão escondido, onde se encontravam todas as armas de caça de seu pai. A partir desse momento, não deixou mais a mãe em paz, até ela lhe revelar o segredo de sua descoberta, falar do trabalho de seu pai, de sua pobreza e dos seus últimos desejos. Não, mãe, não posso obedecer. Quero seguir a mesma profissão do meu pai, gritou o jovem. Gosto dessa profissão porque é cheia de surpresas. Enfiou a aljava com as flechas por cima dos ombros, pegou o arco vergado por uma nova corda, colocou algumas redes debaixo do braço e foi para a estepe. Como escolheu um lugar favorável para ficar à espreita, perto de uma fonte onde todo tipo de bicho vinha beber, logo pegou uma gazela na sua rede. Ao se aproximar para apanhá-la, viu que era um animal de rara beleza, com o pelo magnífico, sedoso, reluzente, com listras coloridas. Todo alegre, levou a gazela para a cidade, amarrando-lhe uma corda ao pescoço. Na entrada da cidade, encontrou-se com um cavalheiro desconhecido. Você está levando esta gazela para a feira? Perguntou o homem ao filho do caçador. Ele tinha gostado da gazela mais do que se possa imaginar. Esta gazela não está à venda, respondeu o caçador. Mas eu estou com muita vontade de comprá-la, meu amigo. Pago 10 tomãs de ouro por esta bela peça. 10 tomãs? Sem discussão. O cavaleiro, então, começou a oferecer um preço cada vez mais alto. Já tinha chegado a 100 tomãs, mas o filho do caçador não cedia. Ele não queria vender a sua gazela. Está bem, faça como você quiser,
exclamou o cavaleiro desconhecido, já bem irritado, e perguntou mais uma vez: o que é então que você pretende fazer com ela, se não quer vendê-la? Quero oferecê-la ao chá, que certamente não me deixará ir embora sem uma bela recompensa, gritou o filho do caçador, que já tinha retomado seu caminho, impaciente por ter perdido tempo. Vá em frente, Patife, a gente volta a se encontrar, resmungou o cavaleiro, fazendo seu cavalo trotar novamente. Ele era simplesmente o próprio primeiro vizir do chá. Quando o guarda do palácio anunciou ao seu amo que um jovem vinha lhe oferecer uma gazela belíssima, o chá ordenou que fizessem entrar o caçador e sua presa na sala do trono, onde ele se encontrava em audiência naquele momento. Não queria esperar para ver aquele animal tão vangloriado. Logo que o jovem e o animal se encontraram na frente do chá, este mandou vir seu primeiro vizir e lhe disse: nunca, na verdade, vi criatura mais linda, vizir. Diga-me, a seu ver, o que eu deveria dar como recompensa a este jovem que acaba de me oferecer esta gazela? Para sua surpresa, o jovem reconheceu no primeiro vizir que o chá tinha consultado o cavaleiro a que acabara de recusar vender a gazela na entrada da cidade. Compreendeu que as coisas iriam mal para o seu lado. Não se enganou, o vizir declarou: que minha vida lhe seja totalmente devotada à alteza. Esta gazela é um macho e irá morrer de tristeza sem a sua companheira, que neste momento percorre a estepe desolada e em lágrimas. Se nosso jovem caçador a trouxer aqui, e não vai ser difícil reconhecê-la, porque tem listras coloridas, então, sem dúvida, irá merecer uma recompensa real, Alteza. Bem pensado, vizir, disse o chá, e seu rosto se iluminou de alegria, como um bolo de mel. Você ouviu, meu rapaz? Apresse-se e vá buscar na estepe a outra gazela para juntá-la a esta. Se você a encontrar, receberá uma boa recompensa. Sem responder, o jovem se inclinou, baixando a cabeça para esconder as lágrimas que lhe vinham aos olhos. Com o coração cheio de amargura, afastou-se do palácio. Desde o amanhecer do dia seguinte, ele se escondeu num arbusto perto da mesma fonte onde havia pego a gazela no dia anterior. Mas não teve que esperar muito tempo. Teve sorte. Na rede que tinha estendido, capturou com facilidade a companheira do bicho que ele prendera na véspera. Era precisamente a que o chá desejava que lhe levasse ao palácio. Cheio de alegria, apressou-se em ir em direção ao palácio, pelo mesmo caminho do dia anterior. Mas não é que de novo encontrou, no mesmo lugar, o vizir, sentado todo rígido sobre seu cavalo e lhe fazendo o mesmo pedido. Venda-me esta gazela, jovem, eu lhe dou 100 tomãs. O que fazer, pensou o jovem, se não vendo a gazela? Sem dúvida o vizir irá se vingar. Se vendo, o chá vai saber, vai ficar furioso e vai vingar-se pior ainda. Ao mesmo tempo em que pensava tudo isso, discutia o preço com o vizir. Chegaram a 1000 tomãs. A cabeça do jovem girava ao pensar em tal soma, mas acabou por recusar, dizendo: se o vizir oferece 1000 tomãs, o que não irá oferecer o chá? O chá, de fato, se regozijou muito ao ver a segunda peça da caça. Mandou trazer a primeira gazela para perto da segunda e não parava de contemplar a similitude e a beleza dos dois bichos. Era como se um fosse o reflexo do outro num espelho. Que
presente iremos dar a esse jovem que cumpriu tão bem a sua missão? Perguntou o Shah ao vizir, que tinha aparecido logo ao primeiro chamado. Minha vida lhe pertence, Alteza. Acho que é uma pena que quem possui 2 gazelas tão admiráveis também não possua uma doninha. É um animalzinho que sabe pular, trepar e fazer piruetas tão bem, que seria um espetáculo bem divertido ver os 3 bichos brincarem juntos. Você fala palavras de ouro, vizir. Corra, rapaz, apanhe uma doninha. Você vai ser recompensado como um rei, eu asseguro, disse o Shah, fazendo sinal aos seus guardas para que acompanhassem o jovem caçador até a porta do palácio. Tanta injustiça apertava o coração triste do nosso coitado caçador. Sabia o quanto é difícil pegar uma doninha, mesmo para um caçador experiente. E assim, o presente que o Shah lhe prometera ia se reduzindo a nada. Em casa, não podia desabafar, contando as suas penas para a mãe, porque a pobre mulher lhe faria um monte de censuras por não ter obedecido às últimas vontades de seu pai. Deitou-se então, chorando lágrimas amargas e pensando de novo nas exigências do Shah e do vizir. Só conseguiu adormecer de madrugada, quando teve um estranho sonho. O profeta Shizere, grande sábio e amigo dos aflitos, apareceu na porta de seu quarto, dizendo: Não se aflija, meu jovem amigo. Logo ao amanhecer, vá ao palácio do Shah e peça 2 alqueires de ervilhas e 3 de favas, que deverão ser pegos no celeiro do vizir. Insista bastante para que sejam pegos nas reservas do vizir e de mais ninguém. Não se esqueça. Se quiserem lhe dar outros, não aceite. Carregue esses grãos num grande saco sobre as costas e quando estiver fora da cidade, vá jogando ervilha ao longo das 4 léguas que o levarão até o riacho. Chegando lá, sente-se à sombra da nogueira e espere. As doninhas virão aos pares passear perto de você. Escolha um par delas, o que mais lhe convier, e leve para o Shah. Ao acordar, o filho do caçador ficou hesitante por um tempo, mas finalmente fez tudo o que lhe recomendara o bom velho no seu sonho. Enquanto aguardava na sombra da nogueira, adormeceu por um momento, vencido pelo cansaço. Mas que surpresa agradável ao acordar! Toda a estepe estava fervilhando de doninhas, pois cada ervilha e cada fava tinha se transformado num casal dessas criaturinhas ágeis. Elas vinham até os pés do rapaz e ele apenas teve que se abaixar para escolher o casal mais bonito. Em seguida, apressou-se para voltar ao palácio. Infelizmente, na entrada da cidade, o vizir, sentado sobre seu cavalo, lhe barrava de novo o caminho. De longe, já o interpelou. Ei, meu jovem, você recusou-se a me vender as gazelas. Tudo bem, mas agora espero que você compreenda que não pode deixar de me vender o casal de doninhas. Pagarei o que você quiser. Vou louvá-lo e enaltecê-lo perante o Shah e fazer com que ele pague um excelente preço pelas 2 gazelas. Não existe mais e satisfaça o meu desejo. E em todo caso, você pode trazer 2 outras doninhas ao Shah. Mas o rapaz fez de conta que não ouviu e contornou o cavalo, correndo a mais não poder até o palácio. Teria sido melhor para você não ter cruzado o meu caminho, maldito cabeçudo, gritou o vizir, levantando o punho e mordendo os lábios. Depois pôs-se o cavalo a galope para chegar logo ao palácio. Estava com um ar de louco varrido. Como iremos recompensar nosso jovenzinho, vizir? Perguntou o Shah, quando o filho do caçador soltou as 2 doninhas
sobre o tapete esplêndido, estendido frente ao trono. Minha vida toda está nas suas mãos, Alteza, Rei dos Reis, dono das duas mais belas gazelas e das duas mais belas doninhas do mundo, as mais lépidas e ágeis. Sinto que é uma pena ver Sua Alteza não possuir um trono todo esculpido em marfim, como convém a uma alteza tão importante. Até os pregos que seguram o trono deveriam ser de marfim, continuou o vizir, ainda ofegante pela corrida que fez para chegar ao palácio, ao mesmo tempo que o jovem caçador. O Shah, muito contente de ver que seu vizir vinha em seu socorro, dirigiu-se nesses termos ao rapaz. Você ouviu? O vizir fala como um livro. Traga-me, pois, um trono assim. Se você o fizer, lhe darei tudo o que você desejar. Mas se você voltar de mãos vazias, mandarei cortar sua cabeça. Nesse instante, o caçador compreendeu o erro que tinha cometido ao querer estar junto com os grandes desse mundo. Nunca deveria ter transposto a soleira do palácio. O vizir não ia parar de inventar novas tarefas, esperando sempre vê-lo fracassar, e ia assim perder a vida, como o vizir estava desejando para se vingar. Voltou para casa se arrastando, perdido no seu infortúnio. Deixou-se cair sobre seu leito, totalmente abatido. Então, durante o sono, ele ouviu uma voz já bem familiar. O profeta Xizere lhe fazia uma nova visita. Não se preocupe, meu querido, disse o profeta com uma voz consoladora. Amanhã de manhã, vá ao palácio ao amanhecer e diga ao Shah, se você quiser o trono, cujo similar não existe no mundo, então, Alteza, ordene que se ponha à minha disposição uma caravana de 700 camelos com seus cameleiros, carregados cada um com um odre de vinho da adega do vizir. Coloque sob meu comando todos os marceneiros, ferreiros, gravadores e escultores do país. Que os marceneiros tragam serrotes e machados de ouro e os ferreiros recebam ferramentas de prata. Que 5.000 carregadores carreguem os camelos de provisões e nos acompanhem na expedição. E que todas essas provisões provenham dos armazéns, adegas e tesouro do vizir. Se, entre o que estivermos levando, alguma coisa, nem que seja um tostão, provenha de outra pessoa que não seja o vizir, nunca você irá se sentar sobre esse trono de marfim. Xizere, em seguida, lhe fez mais algumas recomendações. Quando toda a caravana estiver pronta, leve-a a caminho da Índia. Depois de 7 dias de caminhada, além da 7ª montanha e do 7º rio, você chegará a uma região desértica, em cujo centro jorra uma fonte que alimenta um lago. Mande que o lago seja esvaziado e a água desviada para o deserto, e encha o buraco do lago com vinho. Antes, você terá o cuidado de desviar também a água que jorrou das fontes, para que o vinho não seja enfraquecido. Os elefantes, que toda noite se juntam perto do lago para vir beber e tomar banho, irão se embriagar e cair inertes que nem moscas. Então, durante seu sono, os seus servidores poderão trabalhar e serrar à vontade. Que peguem todo o marfim, sem causar nenhum dano aos elefantes, pois não precisam deles para fabricar o trono extraordinário reclamado pelo Shah. Ao se levantar, depois da noite em que teve essa aparição,
o filho do caçador foi ao palácio do chá. Na verdade, estava muito angustiado ao pedir a caravana, tal como havia recomendado o profeta. Mas o chá, obscurecido pelo seu desejo de ter um trono como nunca nenhum chá tivera, aceitou sem objeção. Assim, o rapaz foi para a Índia, à frente de uma enorme caravana. Tudo ocorreu como ele tinha visto já no seu sonho. Quando o trono estava pronto, o filho do caçador mandou que fosse carregado pelo maior dos elefantes, pegando o caminho de volta sem demora. O filho do caçador está voltando com o trono que você pediu, Alteza, anunciaram uma bela manhã os guardas imperiais ao soberano, vendo a caravana chegar ao pátio de entrada do palácio. Receba-no com todas as honras, ordenou o chá. Foi o primeiro camarista em pessoa que veio acolher o filho do caçador. 2 fortes rapagões o acompanhavam, carregando nas costas o trono de marfim, que foi levado até o salão de festas. Ninguém conseguia afastar os olhos daquela maravilha. A brancura fosca do marfim, incrustado de ouros e rubis, e sobrepujando tudo, no alto do espaldar, uma fantástica cabeça do lendário touro Gopacha esculpida. Parecia vivo de tão bem feito. O chá ficou pasmo de admiração. Só depois de um longo tempo de contemplação é que perguntou ao vizir: o que iremos dar de recompensa a nosso jovem? Primeiro, o vizir examinou e apalpou o trono por todos os lados, para verificar se tudo era mesmo de marfim, até os pregos que o seguravam. Depois, compreendendo que o filho do caçador, sem dúvida, tinha conquistado a admiração do chá, armou-se de toda a sua malícia e de todo o seu saber e disse, depois de se inclinar para beijar o chão aos pés do chá: minha vida toda lhe foi consagrada, ó Alteza, centro do universo, senhor e mestre de gazelas esplêndidas, de doninhas de uma agilidade incrível e que está sentado sobre um magnífico trono de marfim. Você sabe melhor do que ninguém, ó Altíssimo, que o seu pai, que foi soberano desse país como você, e que o meu pai, que como eu e antes de mim, foi o grão-vizir, você sabe que eles estão entre os mortos já faz muitos anos. Será que lá nesse reino eles jogam xadrez para passar o tempo? Ou será que jogam outros jogos? Não seria nada mal saber como eles estão vivendo lá no além. Pelo que podemos constatar, o filho do caçador é mestre em expedições longínquas, e para ele certamente será uma brincadeira trazer-nos notícias de nossos pais, como testemunha ocular, e notícias confirmadas por escrito com a letra deles. Então ele não terá apenas merecidos presentes, mas o palácio inteiro, e a cidade inteira festejará a sua volta durante 30 dias. O vizir falou de maneira sábia, amigo, declarou o chá, dirigindo-se ao jovem. Apresse-se, meu filho, gostaria de vê-lo de volta hoje mesmo. Depois, inclinou-se em direção ao jovem, cochichando em seu ouvido. Se você não encontrar o pai do vizir no paraíso, não perca tempo procurando por ele. Estou impaciente para ter notícias de o meu pai. Isso será suficiente, e volte logo. O filho do caçador pensou um pouco e depois respondeu ao chá. Hoje já é tarde e seria difícil chegar lá, Alteza. Mas amanhã estarei de volta com as notícias que está me pedindo. Pode estar seguro. Permita-me agora que me retire para preparar a minha nova expedição. Ele esperava firmemente que o profeta Tízere também desta vez não o abandonaria. Mas ao chegar em casa, não se conteve mais e confiou à sua mãe as suas preocupações.
ao saber da nova tarefa preparada pelo vizir para o seu filho, a mãe se calou um tempinho para pensar e depois disse: pobre filho, quando tiver cumprido esta tarefa, eles vão inventar mais outra. Seria melhor você mesmo inventar alguma. O filho do caçador deitou-se cedo, mas nem pensava em dormir. Ficou imaginando a noite toda uma maneira de vingar-se do vizir e do chá e como ficar livre deles para sempre. Será que encontrou um jeito ou não? Será que teria sido melhor para ele dormir tranquilamente? Escutem o que aconteceu depois dessa noite de vigília. De manhã, bem cedinho, ele foi ao palácio do chá e requisitou 1000 camelos para 10 dias. Durante todo esse tempo, os camelos teriam que levar para perto da entrada da cidade toda a lenha da floresta, que deveria ser serrada pelos lenhadores. O chá concordou. Ao fim dos 10 dias, estava armada uma enorme fogueira na entrada da cidade. O jovem mandou vir todos os carpinteiros do país. Uma vez reunidos, mandou que fizessem um enorme e esplêndido trono de madeira instalado no topo da fogueira, com uma escada de honra para chegar até lá. Depois se fez anunciar ao chá, dizendo: Alteza, rogo-lhe que todos os soldados e senhores da corte se reúnam na entrada da cidade, com todos os músicos da cidade, os dos salões de chá, dos bazares, enfim, todos os que toquem algum instrumento. O que foi dito, foi feito. Fora da cidade, mas bem perto da entrada, a multidão se aglomerava. A cidade toda estava lá. Os soldados estavam colocados de maneira a conter a massa com suas espadas levantadas, criando feixes luminosos que, junto com os mantos dos cortesões, os galões de ouro e prata, a púrpura das capas, a brancura dos turbantes, o ouro e os brilhantes das joias, davam a impressão de um tapete do Oriente muito colorido e ainda sem uso. Quando 500 serventes trouxeram nos ombros 500 odres de vinho, o filho do caçador dirigiu-se ao chá, depois de ter se inclinado profundamente. Ó maior dos chás, ó centro do universo, ó rei dos reis, é tempo de Sua Alteza subir os degraus celestes que o levarão até o trono que já está tocando o céu. Que o grão-vizir o acompanhe. Ambos tomem seus lugares sobre o trono e ordenem aos músicos aqui presentes que toquem músicas festivas, enquanto os soldados bebem a sua saúde. Que bebam a saúde de suas grandezas. E assim, lá do alto, perceberão quando eu voltar lá do outro mundo, para onde vou agora, buscar a carta de seus pais que se encontram no além. Vai acontecer mais rápido do que possam imaginar. O cavalo alado dos próprios deuses desceu do céu até minha cocheira, onde está esperando para eu montá-lo. O chá e o vizir, muito excitados e impacientes, fizeram o que o filho do caçador lhes tinha pedido. Ao som de pífanos e flautas e dos gorgolejos do vinho correndo pelas gargantas sedentas dos soldados, o rapaz sumiu como uma sombra, sem barulho, pelas ruas desertas da cidade. Foi correndo o quanto podia para chegar à casa do velho escrivão, que com uma boa gorjeta tinha preparado um belo pergaminho, usando tinta da China e toda a sua arte de caligrafia. Com umas poucas palavras ditadas pelo jovem, tinha elaborado um texto muito bem escrito.
Assim que ficou pronto, o jovem voltou para a entrada da cidade, trazendo debaixo do braço o rolo de pergaminho. Oh, eis o mensageiro que voltou do céu! Já voltou no espaço de menos de um dia. As trombetas da guarda do chá levaram seus instrumentos à boca e se puseram a tocar uma fanfarra vitoriosa. Acompanhado por um guarda de honra, o jovem avançou com dignidade até a fogueira. Entregou sua mensagem a um oficial, que o entregou a outro oficial de um grau mais elevado, que o entregou por sua vez a seu superior e, por fim, o pergaminho chegou por via hierárquica às mãos de Sua Alteza, o chá em pessoa. Os dedos de sua grandeza tremiam quando ele desenrolou o pergaminho e começou a ler. Venham logo, eu lhes digo, desfrutar do paraíso, que eu e o meu vizir desfrutamos com prazer. Que o trono envolto em fumaça eleve vocês até as nuvens. Basta uma brasa na fogueira para que tudo fique em chamas. E ainda hoje estaremos reunidos no paraíso. Veja, vizir, reconheço a assinatura de meu pai e a sua letra. Foi mesmo a sua mão que escreveu isso, disse o chá, mostrando a carta ao seu vizir. E eu também reconheço a de meu pai, gritou o vizir, ao ver com prazer as iniciais de seu pai sobre uma das faces do pergaminho. O nosso jovem ria consigo mesmo. O escrivão tinha feito um belo trabalho. Tinha recopiado com arte o modelo de antigos textos que tinham a assinatura dos defuntos. O que é que estamos esperando? Gritou o vizir, extremamente impaciente. Sim, o que estamos esperando quando já poderíamos estar lá junto de nossos pais? Repetiu o chá. Fez então sinal ao moço da cozinha que assava costeletas sobre as brasas ali perto. O que é que você está esperando? Pegue logo uma brasa e acenda a fogueira embaixo de nosso trono, para partirmos logo e nos reunirmos aos nossos pais no céu. Para o moço, uma ordem era uma ordem. Obedeceu. Logo, o chá e seu vizir viraram fumaça junto com toda a lenha da fogueira. E o filho do caçador tomou o seu lugar sobre o trono de marfim, no palácio, para grande surpresa de todos. Uau, que história, hein? Gostaram? Então, obrigada por me ouvir. Até a próxima história. Tchau!